Olá pessoal, tudo bom? Professor José Carlos Queller. Já perceberam coisas diferentes na aula de hoje, né? Hoje a aula vai ser impressionista. Eu falei para vocês que eu ia impressionar vocês. Hoje a gente vai começar de uma maneira diferente. A gente vai explicar que hoje a gente vai falar sobre um dos principais movimentos da história da arte, né? Que se tornou muitas coisas diferentes, que lançou muita ideia para a arte moderna, né? O impressionismo. Então vamos começar com os objetivos da nossa aula. Conceituar o movimento artístico do impressionismo através do seu contexto histórico, suas características pontuais e principais artistas. Vocês viram hoje que eu estou com duas obras aqui, feitas por alunos meus, no decorrer dos anos, né? Uma inclusive de 2013, né? São releituras, que a gente normalmente faz em sala de aula, né? De obras do Monet, né? Então, vocês vão descobrir, e no final eu vou propor vocês pintarem, fazerem uma releitura, né? Então já se preparem com pincéis, tudo aí para vocês começarem na nossa última atividade. E vocês vão ver que é possível reproduzir, né? Através do que a gente vai passar para vocês na aula de hoje. Então vamos lá. Contexto histórico. Com a invenção da fotografia, a gente já falou isso lá no realismo também, né? As pessoas começam a desenvolver um novo olhar do mundo, né? Algumas funções do artista, como retratar uma pessoa importante, foi substituída pela foto. Então, aqueles retratos de família, tudo isso aí, hoje você tinha uma maquininha, né, não era nem pequenininha na época, que tirava a fotografia. Aqui então, a gente tem um retrato feito por William Draper, considerado o primeiro retrato ali, 1839, 1840. Né? Então, o contexto histórico ainda, pessoal. Ingres, né, admirava a antiguidade clássica. O Delacroix, revolucionário, para ele era o sentimento e a cor mais importante que o traço. Né? Então a gente está falando neoclássico, a gente está falando aqui romantismo. Né? O Millet retratava os trabalhadores com suas dores, que foi o início do realismo. O Courbet era totalmente realista, né? Trabalhava a liberdade e pregava a realidade, né, contra as convenções da Academia de Arte. Então, isso tudo passou, né, na história lá, no século XIX, até a gente chegar no movimento de hoje. Né? Todos buscaram a experimentação, o que tem em comum, né, abrindo as portas para o nosso impressionismo de hoje. Então, todos eles procuraram alguma coisa, sanar alguma necessidade, alguma coisa. E o impressionismo, ele vai ser o ápice nesse ponto. Ele vai surgir com essa ideia da experimentação no seu máximo. E utilizando o quê? Os recursos que a gente tinha na época, como a fotografia. Então vamos lá fazer direto o primeiro teste. O objetivo principal era apresentar uma impressão ou as percepções sensoriais iniciais do artista. O principal objetivo do artista impressionista era retratar o quê? O que vocês acham? Pelo que vocês já viram aqui. Retratos da população, retratos de paisagens, classe trabalhadora ou retratar luzes e cores? A gente já volta. Tempinho difícil, hein?
De volta aqui, pessoal, você vai achar que é a paisagem, né? Mas o grande foco dos artistas impressionistas eram as luzes de cores. E eu vou provar isso para vocês, hein? Então, a alternativa correta, eu garanto que muita gente errou. A alternativa D. Os pintores procuravam, a partir da observação direta do efeito da luz solar sobre as coisas, registrar em suas telas essas constantes alterações que a luz provoca nas cores e na natureza, tá, pessoal? A primeira exposição foi realizada em 1874 e, na ocasião, participaram os seguintes artistas: Renoir, Degas, Pissarro, Cézanne, Sisley, Monet e Berthe Morisot, tá? Então, aqui, pessoal, o que a gente não vai falar na aula de hoje é do Cézanne, porque ele participou, mas ele vai, com certeza, pertencer a um outro movimento, que é o pós-impressionismo, que a gente vai ter na aula que vem, tá? O objetivo principal era apresentar uma impressão ou as percepções sensoriais iniciais do artista. Características do impressionismo: as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar em diferentes horários. As figuras não devem ter contornos nítidos. A gente já viu aqui, a gente começou a aula com o quê? Parece fora de foco, né? Pois a linha é uma abstração do ser humano para representar as imagens. Sombras luminosas e coloridas, tal como uma impressão visual que nos causam, não em tons de cinza. Então, eles não vão usar os tons de cinza, eles vão trabalhar as cores, umas dos lados das outras, pigmentadas, tá? Isso vai ser interessante. E, pessoal, o que vale a pena faltar aqui é que os artistas impressionistas, isso já caiu em Enem, né? Eles não idealizam nada. O objetivo deles é retratar como eles veem, né? Retratar a natureza como eles observam. Só que na maneira deles, né? Sem os contornos. Então, uma obra com contorno dificilmente vai ter essa característica impressionista, né? A ideia do fora de foco, que a gente começou a aula hoje, é proposital. Por quê? Porque os artistas impressionistas, eles faziam obra para ser admirada de longe e demoraram para perceber isso, né? Foram muito criticados, né? Para ver, o que é isso? São borrões. E a gente vai ver aqui mesmo como que isso vai funcionar, que conforme a gente vai afastando, a gente vai tendo essa percepção do que é a obra em si, né? Eu uso muito de exemplo com meus alunos um filme chamado Amor Além da Vida, né? Com o Robin Williams, né? E o Cuba Jr. E é uma história bem complexa, tudo, mas assista, você vai ver que no início ele vai ver o filho dele, o espírito do filho dele, bem fora de foco, e conforme ele vai se afastando e observando de fora essa realidade, vai se incorporando, ele vai ganhando foco, vai ganhando forma. Então, ele tem essa característica impressionista. Vamos prosseguir. Os contrastes de luz e sombra, de acordo com a lei das cores complementares, tá? Isso a gente vai estudar também, do Chevreul. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta. Lembra aquela madeirinha que os artistas pintavam? Então, pela primeira vez na história, né, os artistas não vão usar mais a paleta de cor, né? Aquela tabuletinha que o artista usa para misturar. Ele vai ser misturado na tela. Quando eu passo essa pintura para os meus alunos e a gente começa a misturar a tinta na tela, eles ficam, meu Deus do céu, vai borrar toda a minha tinta, está virando uma borração. E o resultado é isso que a gente viu aqui, né, pessoal? É essa característica própria do impressionismo. Devem ser puras dissociadas em pequenas pinceladas. Deixar de ser técnica para ser ótica. Então, a ideia da ilusão ótica vai começar a trabalhar aí. Como eu falei, afasta, aproxima, a gente vai ter isso. Os artistas não gostavam de pintar em ateliê, né, pintavam ao ar livre. O próprio Monet, que é um dos principais nomes nesse movimento, ele chegou até a fazer um barco para ele começar a pintar com cavalete, né, a pintar livre. E outra coisa bacana nessa época é que surgem as bisnagas de tinta, né? Antigamente a pessoa tinha que preparar todos os pigmentos no seu ateliê lá para misturar as tintas, e ali não, começou aqueles tubos de tinta já pronta, e ele já levava, misturava lá já na hora, então ficou mais fácil, né, sair do ateliê. Vão inserir recortes fotográficos, pintura, bem como ângulos diferentes inspirados na tecnologia trazida pela fotografia. Então, você vai ver muitas obras com vistas aéreas, tudo. Por quê? Porque eles vão usar a fotografia, que trabalha bem a parte de iluminação, principalmente naquela época, e quem trabalhou fotografia, e quem trabalha fotografia, eu fiz curso de fotografia, e dizem que a melhor fotografia é preto e branco, porque ela exalta os contrastes de luz e sombra.
Então, esse é o propósito que os artistas vão se apropriar, principalmente o Degas, tá? Então, vamos lá. Sobre o impressionismo. Os objetos adquirem tonalidades diferentes ao refletir a luz solar em diferentes horas do dia. As figuras devem ter contornos nítidos. Letra A, alternativa 1 está correta, e letra B, alternativa 2 está correta. A gente já volta, vapt-vupt. Estamos de volta aqui, pessoal. Lógico, é bem facinho para vocês, né, se vocês pararem para ver. Sobre o impressionismo, os objetos adquirem tonalidades diferentes ao refletir a luz solar em diferentes horas do dia. É a alternativa correta. Então, a alternativa letra A, né, pessoal? Então, vamos lá. A cor bem trabalhada. Então, a gente vai trabalhar o contraste de simultaneidade das cores do Chevreul, tá, pessoal? Essa teoria, para quem trabalha arte, conhece bastante isso, e é novo para vocês, alunos, mas é bacana, e vocês já trabalharam com outro nome isso. Essa teoria nos ajuda a entender por que vemos as cores de acordo com o efeito que ela produz na imagem e não separadamente. Tá? Então, o que os artistas vão começar a trabalhar. Técnica, ilusão ótica. Tá? Então, vejam aqui. Observem esse quadro. Né? A tua visão vai automaticamente misturar essas cores. Tá? Então, tem todo o propósito. E isso a gente vai trabalhar no círculo cromático de 72 cores. Tá? E o bacana também é que você vai observar, tá? Vou dar um zoom aqui, ó. Afastei, tá? Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Opa, aí, zoom máximo aqui. Você vai observar, pessoal, que essas cores também vai trabalhar como que uma cor vai se tornar, vai ter essa flexibilidade
da cor se tornar quente e fria. Por quê? Vai depender da cor que ela vai estar acompanhando. Lógico, se você colocar, você falar verde, verde é uma cor fria. Teoricamente, você aprendeu lá atrás isso, lá no pré, no jardim. Lá. Quando você trabalha o verde do lado do azul, ele automaticamente vai se tornar uma cor quente. Né? Então, você vai começar a ter essa percepção nas obras impressionistas. Né? Ela vai estar sempre acompanhando e dependendo da cor que ela vai estar acompanhando para se tornar quente ou fria. Né? Então, vamos lá. Opa, aí, aqui. Então, a ideia do fora de foco, pessoal, vamos pegar aqui a Rua Montorgueil, em Paris, né, do Claude Monet, em 1878, e você vê, né, parece um rabisco só, não parece? Você, afastado, você está vendo bandeiras de Paris, as pessoas, né? Esse é o objetivo. Agora, se a gente der o zoom, o que parece? Parece uma pintura abstrata, não parece? É proposital, a gente não tem os contornos. Esse é o grande objetivo quando a gente deu o zoom hoje na aula, no início da aula, para vocês observarem. Como as pinceladas são soltas, né? São curtas, mas elas são soltas. E aqui, se você, cada vez a gente dá, deixa eu ver se tem outro zoom, ó, cada vez que a gente der mais zoom, vai parecer vai parecer uma pintura abstrata. E a gente vai reduzindo, afastando, até que a gente chega na obra em si. Essa é a característica. É aí que você tem que perder o medo na hora de pintar, né? Que você sabe que uma pincelada do lado da outra, na hora de uma visão afastada, ela vai dar a impressão da reprodução, tá? Então vamos continuar a aula de hoje. O impressionismo. Pintar o que se vê e não o que se sabe. Construíram barcos ateliê, como a gente falou do próprio Monet, para observar essa influência da luz. Faziam séries para ver a variação dessa luz, tá? O Monet fez um monte de série. Então vamos começar já com os principais artistas, pessoal. E a gente vai começar com ele, né? O Edouard Manet, né? Tinha o Claude Monet, o Edouard Manet, né? De 1880, prefere o jogo de luz e de sombra, restituindo ao nu a sua crueza e a sua verdade, muito diferente dos nus associados da época. Suas texturas são sugeridas, as formas simplificadas. Os temas deixaram de ser impessoais ou alegóricos e passaram a traduzir a vida da época. Então a gente tem aqui, ó, o Monet pintando em seu barco estúdio. Eles eram amigos, né, o Manet e o Monet. Né, então ele retratou o Monet. E vejam, de novo, a ideia do contorno. Veja a ideia de um outro zoom, de uma outra visualização que a fotografia percebia. Né? Construindo barcos ateliês, observar a influência da luz, séries da variação. Então vamos lá. Aí a gente chega no Claude Monet, pessoal. Mudou-se para Paris a fim de especializar sua técnica. Lá conheceu Camille Pissarro, né, e Manet, entre outros artistas de vanguarda. Estudou no Atelier de Suisse, uma escola de postura mais livre. Serviu na guerra, atuando na Argélia. Retornando, ele estuda com Gleyre. Optou em morar a 80 quilômetros de Paris, em Giverny. Já bem sucedido na pintura, constrói lá a sua casa e os jardins que gostariam de retratar em suas obras. Lá é a fixação dele por japonesa. Né? A gente tem essa obra aqui, que tem várias representações do próprio Monet, do jardim da casa dele, com essa ponte em estilo japonês, né, pessoal? Foi incessante pesquisador de luz e seus efeitos, pintou vários motivos em diversas horas do dia, várias épocas, a fim de estudar sua luminosidade. Então, a gente vai mostrar bem isso para vocês. Primeira grande obra que recebeu esse nome, né? Ninguém falou, eu inventei o impressionismo. Não, esse nome foi sugerido numa exposição, quando viram essa obra do Manet, né, de 1872, que falava assim, nossa, esse quadro dá a impressão, né, do nascer do sol. Né? Se você der o zoom nele, deixa eu ver se eu tenho o zoom. Não tenho. São pinceladas. Quando você afasta, você tem a composição da obra. Né? E é bacana porque ele virou o marco do movimento impressionista. Então, vamos lá. Em função da exposição, um jornalista da época chamado Louis Leroy atacou a obra de Monet num artigo intitulado Exibição dos Impressionistas, para o jornal Charivari, né? Então, pessoal, ali já vê que a ideia, quando teve a exposição, era crítica, foi crítica, muito crítica. O pessoal, cada movimento que surgia foi literalmente criticado, porque fugia dos conceitos clássicos, né? Então, aqui você tem a Catedral de Rouen, né? Pessoal, que tem diversas obras, diversas vezes trabalhada a iluminação
pelo próprio Monet, tá? Aqui já outro trecho dela, né? Ele fez, se não me engano, uma série de 40, 50 pinturas só sobre a iluminação na Catedral de Rouen. Então tá lá, mais uma aí, uma variação, tá? Olha quanta variação, ângulos diferentes, trabalhava bastante isso. Tá? Essa obra aqui temos aqui atrás, aqui na aula 1, né? Uma representação do aluno, a aluna Ellen, se eu não me engano, né? Que representa, né? A gente faz, em média, 100 e poucas telas, 300 telas por ano. Eu já faço isso aí há uns 10, 12 anos. Né? Então, para representar todos os alunos que já pintaram, já passaram por isso, e tem em casa até hoje muitas dessas obras que fizeram comigo, por isso que hoje eu vou incentivar vocês a fazerem isso. Então, aqui a gente tem as papoulas de Argenteu, né? É um quadro pequeno, até menor do que esse que a gente trabalha, 65 por 50, realizou o quadro observando campos e flores silvestres aos arredores da cidade. Então, veja de novo, pessoal, que ela quando você se aproxima, ela é fora de foco. Quando você se afasta, ela se torna uma obra bonita, né, pessoal, de se ver. Aí uma das pontes japonesas, né, não é a mesma do quadro aqui do fundo, mas mais uma inspiração, ele pintou diversas obras dessas, inclusive a gente tem uma dessas obras da ponte japonesa, também no Museu do MASP, em São Paulo, né. Também meus alunos adoram reproduzir essa obra, que é a Mulher com Sombrinha, tá? Eu não trouxe uma delas aqui, mas tem muitos alunos que fizeram, bacana. Também essa concepção de movimento, tudo, iluminação passada com essas pinceladas curtas, tá? Então tá aí. Não é difícil de pintar, pessoal, se vocês começarem a compreender a pincelada. E que é proposital não dar esta forma. A forma vai aparecer depois de uma pincelada do lado da outra. Chegamos no Renoir, né? Talvez um dos que começaram a ganhar dinheiro naquela época com isso. Seus quadros manifestavam otimismo, alegria e a intensa movimentação da vida parisiense. Então você vê, enquanto o Monet procurava retratar paisagens, aqui, o Renoir ele vai tratar pessoas, tá? Pintou o corpo feminino com formas puras e isentas do erotismo e sensualidade. Preferia os nus ao ar livre, personagens do cotidiano, os retratos e as naturezas mortas. Tá? Então a gente tem o Baile de Moulin, de Gallet, né, em 1876. Você veja também que parece que está em constante movimento também que a pintura em pinceladas curtas deixa, né? Aí o Porto de Rochelle. Tem o barco, tem inúmeras obras, vale a pena você pesquisar. Vamos lá. A afirmativa refere-se a quem? Estudou no ateliê de Suíça, pintou várias telas de diversas horas do dia em diversas épocas, a fim de estudar a relação da cor com a luz do ambiente. Seus quadros manifestam otimismo, alegria e a intensa movimentação da vida parisiense. Estamos falando de Manet e Monet, de Monet e Renoir, ou de Monet e Degas. A gente já volta bem fácil, ó, rapidinho.
Estamos de volta aqui, pessoal, fácil, né? Lógico que não é Manet e Monet, nós estamos falando primeiro de Monet. E depois, seus quadros manifestaram o otimismo, alegria, intensa movimentação da vida parisiense. Nós estamos falando do Renoir. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos lá falar do Camille Pissarro, né, pessoal? Cofundador do impressionismo. Você lembra que ele estava na exposição inicial de 1874. Sua pintura caracterizou-se pela firmeza com que consegue captar a atmosfera por meio de um trabalho preciso da luz. A estrutura de seus quadros encontra total correspondência na obra de Cézanne. A gente vai trabalhar Cézanne no pós-impressionismo, mas você vai ver que o Cézanne tende a uma geometrização, né? Por isso que ele participou da inaugural, mas ele não curtiu muito o movimento impressionista. Então, ele vai ficar muito mais caracterizado pelo outro movimento e precursor de um movimento que vocês gostam muito, que é o cubismo. Então, vamos lá. A paisagem de Pontoise, né, Pontoise, do Pissarro, né? Então, veja de novo a foco, né? Você vê que há mais uma geometria mais montada perto daquilo que a gente vê das obras do Monet, tá? Mais impessoal. E a gente vai falar aqui de uma mulher de destaque. A gente vem procurando sempre falar das mulheres, né? Porque muita parte da história da arte foram esquecidas, né? Então, a gente, quando estudou barroco, a gente falou da Gentileschi, né? A gente vem sempre trabalhando. E no impressionismo, as mulheres estão a ferro e fogo lá, e com obras maravilhosas. A gente tem a Berthe Morisot, né? Que ela é de 1841, faleceu em 1895, tá? E ela participou da primeira exposição do movimento impressionista, tá? Iniciou com Corot, em escultura, né? Com Millet, que era realista, tá? Quando conhece Manet, né? Posou para como modelo, né? E casou-se com Eugênio, que era o irmão do Monet, tá, pessoal? Não do Manet. Suas obras utilizavam pinceladas mais longas e suaves, com tendência para a verticalização, tá? Então, ela era grande amiga do Monet, tá, pessoal? Fez parte desse movimento aí. E você vai ver a obra dela, que ela parece um conceito de inacabado, né? Então, a gente consegue ver a pincelada e aqui a gente vê a tela crua. E era proposital, é uma característica exclusiva da Berthe Morisot, né? Experimenta o conceito inacabado e inacabado. Foi um dos mais audaciosos do movimento impressionista. Lógico, não tinha uma tendência tanto de pintar ao ar livre, né? Porque naquela época também tinha que conciliar a ideia de ser dona de casa, então muitas de suas obras são seus filhos, por aí vai, né? Então veja aqui a ideia inacabada, e a gente percebe que a pincelada da Berthe Morisot é um pouco mais alongada do que a dos outros pintores que a gente viu até então, tá? Vamos falar do Degas. O Degas também é outro que não gostava muito de pintar ao ar livre, era aficionado por balé, a gente vai ver isso. Pintor de poucas paisagens em cenas ao ar livre. Seus quadros são interiores à luz artificial. Queria flagrar um instante da vida das pessoas, aprender o momento do movimento, né, de um corpo ou da expressão de rosto. Adorava teatro de bailados. Pessoal, ele foi o que mais utilizou a fotografia como recurso, tá? Ele é muito assíduo à ideia da fotografia, muitos estudos das suas obras. A gente vai ver ângulos até então nunca pintados, graças à percepção da fotografia que ele utilizava. Então, foto aérea, tudo, né? Pintou espetáculos em circos, nos cafés-concerto, nas ruas da cidade, nas ruas ou na intimidade dos lares, a intimidade das figuras femininas no banho, a decadência de uma pequena burguesia que se desiludiu no vício da bebida. Dominado pelo desejo de penetrar na vida moderna, gostando de corridas de cavalo. Ele era aficionado também por corrida de cavalo, tanto que ele retratou diversas também. Tá? Então a gente tem aqui, olha um ângulo aéreo aqui, pessoal, na dançarina fazendo referência, a primeira bailarina aqui, tá? Então olha só, as pinceladas desgovernadas igual, é característico do movimento, tá? Também mais um ensaio no palco, também numa outra concepção de ângulo, né? A gente vê que não há uma figura central, elas estão todas... É a concepção do ensaio, de como está funcionando, tá? Aí da corrida de cavalo. Tá? Então vamos lá. Quiz 4. Apaixonado pelo impressionismo, em suas pinturas, o artista Edgar Degas, né, retratou corridas de cavalos, circos, óperas, etc. Porém, qual o seu tema era predileto? Banhista, bailarinas ou cortesãs?
Facinho essa dá para fazer até com um olho só. E já volta. Voltamos aqui, pessoal, lógico, né, apaixonado pelo impressionismo em suas pinturas, o artista Degas retratou corrida de cavalo, tudo, mas ele era apaixonado por quê? Pelas bailarinas, né? Então, alternativa B. Vamos lá, a Mary Cassatt, né, pessoal, 1866, é uma americana, a gente vai começar a ver também os artistas americanos nessa nossa história. Ela não participou da exposição de 1874, mas ela vai diversas vezes para a Europa, né? A família dela não curte muito essa dela ser artista, né? Mudou-se para Paris só em 66. Suas obras retratam a suavidade, o lado feminino e intimista da vida, do cotidiano e do seu tempo. Entrou para o grupo por volta de 1877, mas a sua primeira exposição com o grupo dos impressionistas foi em 1879, tá, pessoal? Ela era amiga de Degas, né? Com ele aprendeu muita coisa, tirou muita dúvida, também inventou muita técnica ali com ele. Juntou-se ao grupo expondo cerca de 11 telas dela no ano de 79, como eu já falei, tá, pessoal? Então aqui, como a gente já tinha falado da outra artista, pessoal, ela também trabalhava muito o cotidiano de uma mulher do lar, tudo também. A sua filha foi muito dos seus temas, né? A menina pequena em uma poltrona azul é uma de suas características. Enquanto ela estudava, né? Ela levava seus filhos para estudar com Degas, com os outros artistas. Aí seus filhos ficavam na poltrona, tudo, e ela acabou retratando essa fase, né? Você vê que o azul, né, nas obras dela se realçam mais. É uma tela de 1,29 m por 89,5 m, tá? Então vamos lá. Na sua opinião, em relação aos trabalhos artísticos da Berry Morisot e do Degas, qual delas você mais gostou? Das obras do Degas, lá das bailarinas, ou dessa obra da menina, como eu falei, da Berthe Morisot, tá, pessoal? Qual a sensação que a obra lhe causa? Lá dos cavalos, das bailarinas, ou da menina da poltrona? Bem facinho de responder essa, vou dar um tempinho um pouquinho maior para você escrever bem, pesquisar bastante também. A gente já volta.
De volta aqui, pessoal, né, você falou bastante aí, né, a menina da poltrona azul é sensacional, eu tenho uma reprodução lá em casa dessa obra, que os alunos fizeram e deram de presente para mim. Pessoal, qual a sensação que a obra lhe dá, casa? Né, o conforto, a própria pintura, né, técnica da pintura, você podia ter colocado ali. Vamos prosseguir agora o nosso último artista do impressionismo, né, lembrando que na próxima aula tem o pós-impressionismo. O Alfred Sisley, tá, pessoal, ele não foi tão, as obras dele não são tão conhecidas, mas ele foi um dos também que participaram do ato inicial lá de 1874. Davam mais importância à cor do que à forma, capaz de captar matizes mais sutis da luz. Habilidade que demonstra nos seus quadros das estações do ano. Também singular o modo como consegue homogeneizar a água, terra e céu, inundando suas paisagens de uma paz transcendental. Então, vejam bem, pessoal, o que vocês aprenderam hoje e essa característica que marcou muito a obra impressionista. E vamos relembrar, porque já foi questão do Enem, que nenhuma dessas obras são idealizadas pelos artistas. Eles retratam o que eles veem. Tá? Então aí, as margens, olha como é fundido, e como também se aparece ainda a tela, como a gente vê lá na Morisot, lá, tudo, como aparece o fundo, a tela branca também, nessas pinceladas. A gente consegue observar mais. O Monet, as pinceladas são mais juntinhas, né? Então preenche mais a tela, né? Então vamos lá. Última atividade, eu vou deixar para vocês começarem, mas depois vocês vão gostar tanto, vão querer fazer. Tem alunos meus na pandemia que já me pediram tela, já foram comprar tela, tudo lá, porque estavam com saudade de pintar. É gostoso, é terapia, vale a pena. Então, você vai pegar a tinta, pincel e demais materiais, a gente faz muito com tinta de tecido, tá, pessoal, essas obras. Tentem se inspirar nos artistas do impressionismo, esboce uma observação e retrate com as características estudadas, pinceladas curtas, misturando a tinta na tela, tá, como na aula. Veja os exemplos dos resultados que a gente botou a seguir, depois compartilhe e curte, né? Pode ser lá no meu Facebook, que é Carlos José, que eu estou lá, tá? Nas redes sociais, o pessoal que estiver me mandando mensagem. Agradecer, a aula hoje, olha, queria ter mais tempo para falar, eu tive que encurtar um pouco no final. O que a gente aprendeu hoje, pessoal? Impressionismo, características, principais artistas e algumas obras pontuais, mas tem inúmeras que vocês podem mergulhar no mar até perder o foco. Pessoal, a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.